Olá galera, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Lana Braga e hoje a gente vai falar, sobre a Revolução Industrial, a indústria de forma geral. Deixa eu só colocar aqui meu computador, tá certo? E aí galera, o espaço geográfico, ele é o resultado das transformações humanas sobre a superfície terrestre, né? E desde a origem da humanidade, os produtos da natureza, eles são transformados em utensílios, vestimentas, ferramentas que servem para auxiliar nas atividades diárias. Né? Então, por muito tempo, a agricultura e o comércio comandavam as atividades econômicas. Tá? Nos dias atuais, é a indústria que está no comando. Tá? E a gente vai ver um pouco sobre a evolução dessa atividade industrial, tá? Que ao longo dos tempos, os seres humanos eles buscam superar suas limitações, limitações estas que são impostas pela natureza, tá? E por outro lado, fazia uso dessa mesma natureza, para produzir bens, com o objetivo de satisfazer as necessidades, tá? E aí acabou apropriando, se apropriou dos recursos naturais a fim de utilizá-lo como matéria-prima, tá? Para a produção de bens materiais, como eu falei anteriormente, como utensílios, ferramentas, e instrumentos, tá? E é por meio do trabalho humano que a natureza é modificada, tá? Pela prática, de transformar a matéria-prima, tá, em materiais utilizados nas atividades humanas com a finalidade de produzir ou criar algo para que supra uma necessidade individual ou coletiva, faz essa mudança no espaço geográfico, tá? Plantar um alimento, produzir um machado de pedra, ou descobrir outras possibilidades de transformação do ferro, lanças, facas, que possibilitam, sua sobrevivência, A fabricação de um livro, esses que vocês têm em casa, por exemplo, passou por todo um processo de transformação industrial, envolvendo desde o derrubamento das árvores para a fabricação do papel, utilizando a celulose, até o desenvolvimento da tecnologia para aperfeiçoar, máquinas gráficas, tá? Então, também além do envolvimento de vários trabalhadores, utilizando, seu trabalho, Então foi através desse aperfeiçoamento, dos instrumentos de trabalho, fruto do desenvolvimento de algumas técnicas de produção, que foi possível que o homem, teve o domínio da natureza, tá? Por meio do trabalho, os seres humanos, acabam estabelecendo relações entre si e com a natureza, de onde vem todas as coisas que utilizamos, e que transformamos, criando e produzindo o seu meio, o seu ambiente. Isso é o espaço geográfico, essa relação homem-natureza, tá? Então, ao longo da caminhada, o ser humano, a humanidade, passou por momentos importantes, que alteraram, profundamente o espaço geográfico, O primeiro foi a Revolução Agrícola, com a agricultura, a domesticação dos animais, o surgimento da pecuária. E a segunda grande transformação no espaço geográfico ocorreu pela necessidade de introduzir novos equipamentos, tá? Para a divisão do trabalho, que foi, substituindo o trabalho humano por máquinas, decorrente, da evolução industrial. Mas o que é indústria, de certa forma, a gente vai adentrar mais o que é essa indústria, de certa forma, o espaço geográfico atual, é resultante das transformações promovidas pela Revolução Industrial, que foi iniciada lá no século
XVIII com a Inglaterra, né? Que a gente pode até olhar aqui, ó, século XVIII, Inglaterra, né? Então, desde então a natureza ela passou por, por uma grande modificação, né? E começou a apresentar alarmantes índices de poluição e degradação do meio ambiente, como a gente pode observar essa foto de Londres, né? Uma imagem de Londres. Eu já utilizei essa imagem anteriormente nas nossas aulas, né? Em outras aulas, mas ela mostra Londres naquela época, né? Altamente poluída. Então, o processo industrial, galera, ele ocorre, né, a partir da transformação de matéria-prima, né, bruta em produtos, né, ou bens acabados ou semi-acabados, tá? Destinados ao consumo, né, por meio de várias operações, né, realizadas pelos seres humanos e, claro, né, com a ajuda de equipamentos de energia, que pôde, né, ser humana, né? A história mostra, né, que pode ser animal, que pode ser através dos ventos, da água, etc, né? Então, gente, a evolução do processo de transformação da matéria-prima em produtos acabados, né, ou semi-acabados, ocorreu em 3 estágios fundamentais, que foi o artesanato, a manufatura e a maquinofatura, tá? A gente está aqui, eu trouxe, né, uma linha do tempo, né, expansão do comércio colonial, né, trouxe essa linha do tempo, né, o que foi até chegando essa revolução industrial, até chegar o aparecimento do operariado, né. E aí a gente vê que essa revolução industrial ela acabou trazendo, né, a gente vai mostrar depois, né, o que foi essa essa revolução industrial, né? Mas antes, né, dessa revolução industrial a gente teve o artesanato e a manufatura, né? E aí, galera, o artesanato ele foi a primeira etapa de transformação, né, de matéria-prima, que baseia, né, no sistema familiar de produção, né? Então, para a confecção de um objeto, o artesão ele conta como fonte de energia, né, com a força humana ou atração animal, ou ainda, né, pode ser assim a força dos ventos ou das águas, né? Utiliza ferramentas simples, com pouca tecnologia, geralmente realiza sozinho ou com a ajuda ou com um ajudante, né? Ele conhece todas as etapas de transformação da matéria-prima, do produto acabado, ou seja, né, ele sabe desde a produção até a comercialização da obra acabada. Já o segundo estágio é a manufatura, né, que surgiu no século 17, né, ali 18, né, apesar, né, do termo ainda ser utilizado atualmente, tá, para qualificar os produtos industrializados e manufaturados, que a gente vai ver nas aulas posteriores, né. Na realidade, a manufatura ela é o estágio intermediário do artesanato e da maquinofatura. É nessa etapa que, além do trabalho manual, né, há emprego de máquinas simples, né, e uma divisão de tarefa entre os membros da equipe, tá? Então, cada pessoa desempenha uma etapa da produção, né, diferente do artesanato que desempenha toda, né? Então, o trabalhador era assalariado, né, além do emprego, né, de algumas tecnologias e instrumentos mais modernos para aquela época, né. E por separar os trabalhadores na mão de obra, né, dos proprietários, né, os donos do meio de produção, que não acontecia no artesanato, a manufatura marca o início do sistema capitalista, né, porque tem a divisão de classes também, tá? Então, no sistema de maquinofatura, iniciado no século XVIII, né, com a Revolução Industrial, né, que permanece até os dias atuais, a capacidade de trabalho aumentou, né, permitindo a invenção e o aperfeiçoamento de máquinas mais modernas e potentes, tá? Como também um aumento, né, assim, da produtividade, tá?
Esse estágio é caracterizado pelo emprego de fontes de energia modernas, como carvão mineral, como o petróleo, tá? E dentre outros, né? Para uma produção de larga escala e em uma grande divisão de especialização do trabalho, como a utilização de tecnologia, o intenso consumo de energia. Em alguns casos, né, o processo se tornou tão moderno que a mão de obra é quase inexistente, sendo quase, né, totalmente realizado por robôs, né. As fábricas, né, propiciaram aos empresários o controle da produção, né. Foi possível a perda de matéria-prima, incrementar a produtividade, fiscalizar a qualidade do produto, né, e se tornar mais eficaz, tá? E também controlar, né, a velocidade do ritmo dos trabalhadores, né. Então, a produção ela sofreu uma reorganização, né, a fabricação das mercadorias passou a ser dividida em várias etapas, né, que é chamado de produção em série, tá? E assim surgiram fábricas com trabalhadores assalariados, sem controle sobre seus produtos que produziam, né, que a gente chama de alienados, né, eles não sabiam todo o processo do produto, como era feito no artesanato, né. E como resultado do crescimento industrial, o comércio ficou mais intenso, principalmente, né, em regiões que eram fornecedoras de matéria-prima, né, e as áreas industriais que consumiam esses produtos, né. Mais pessoas passaram a consumir mercadorias industrializadas, movimentando e aumentando o comércio, né, que estimulou o desenvolvimento dos meios de transporte, né, tanto o desenvolvimento de cargas e como de passageiro, como ferroviário, naval, rodoviário e logo depois o aéreo, né, como a gente viu nas aulas anteriores, né, os modais que ajudam, né, o fluxo da economia, os fluxos de mercadoria, tá? E as indústrias, gente, elas não estão distribuídas, né, da mesma maneira nas regiões do planeta, tá? Essa localização, né, a localização das indústrias, elas pode ser explicada pelo conjunto de fatores históricos e geográficos de uma determinada região, tá? E esses fatores não são determinantes nesse processo e eles variam ao longo do tempo de acordo, né, com o tipo de indústria que deseja implementar, tá? Com o avanço da tecnologia, né, que torna a atividade industrial cada vez menos dependente de fatores locacionais, podem surgir, né, áreas industriais no futuro, tá certo? Então, de modo geral, galera, os principais fatores que atraem indústrias, né, são chamados de fatores locacionais, tá, gente? É interessante porque é típico de Enem, tá? Esses fatores locacionais, né? Que são a proximidade do mercado, do mercado consumidor, né? A existência de capital, né? O investimento, a disponibilidade de matérias-primas, energia e a existência de uma rede de transporte, né? Telecomunicações, né? Uma infraestrutura, são fatores de implementação, instalação de uma indústria, tá? E aí, como resultado dessas condições, em escala mundial, né, as indústrias elas podem se localizar, elas estão, né, concentradas em algumas regiões, né, e países com um grande desenvolvimento industrial, né. O exemplo que temos é a Europa Ocidental, os Estados Unidos, o Japão, os tigres asiáticos na Ásia, né. Então, em zonas com pouca industrialização, como na maioria dos países capitalistas pobres, né, a atividade econômica que salva lá é a agricultura, tá? O exemplo que temos ali, né, é a África, tá? O continente africano, de forma geral. E aqui eu trouxe, né, uma tabelazinha para vocês se localizarem, né, a revolução, os tipos de revolução. A gente só vai mudando a energia, né? Foi uma quebra de paradigma de uma revolução para outra, né? A gente tem aqui carvão mineral, na segunda a gente já acha o petróleo hidrelétrico e o terceiro nuclear, né? Sempre é uma quebra de paradigmas das revoluções industriais, beleza? E por hoje é só, tá? Na semana que vem a gente continua, né? Um conteúdo bem denso, né? Sobre industrialização, sobre as indústrias, mas a gente tira dúvidas nas aulas online. Então, por hoje é só e até semana que vem. Tchau, tchau.